Fazer tatuagens é pecado? No vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre este tema, a história da tatuagem, o que a Bíblia diz a respeito de tatuagens. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe os nossos vídeos. Se você deseja saber o que a Bíblia diz a respeito, você pode dar um salto para a metade deste vídeo, mas eu gostaria de convidar você a acompanhar desde o início, que nós estaremos falando um pouco acerca de tatuagem. O registro mais antigo de uma tatuagem nos remete a 1991. Se trata do descobrimento de um cadáver congelado de um homem da Idade do Cobre. Os restos mortais do homem, que foi apelidado pelo cientista Diodes, datam de 3.300 anos antes de Cristo. Em seu corpo foram encontradas diversas linhas na região das costas, tornozelos, punhos, joelhos e pés. Supõe-se que os desenhos tenham sido criados a partir da fricção de carvão em cortes verticais feitos na pele. Depois de estudar o corpo, exames de raio-x revelaram degenerações ósseas ao lado de cada uma das tatuagens. Isso levou os cientistas a acreditar que o povo de Ots, que são os ancestrais de parte dos europeus, utilizasse os desenhos como uma espécie de tratamento médico para diminuir a dor. De acordo com o National Geographic, as mulheres que dançavam nos funerais egípcios, por volta de 2000 anos antes de Cristo, tinham os mesmos desenhos abstratos de traços e pontos encontrados em múmias do sexo feminino desse período. Mais tarde, nota-se também o surgimento de tatuagens que representavam a deusa egípcia da fertilidade e da proteção dos lares. Enquanto algumas civilizações costumavam adornar seus corpos com desenhos e técnicas variadas, os antigos romanos não faziam tatuagens por acreditarem na pureza da forma humana. Por esse motivo, as tatuagens eram banidas e reservadas apenas para os criminosos e os condenados. Com o passar do tempo, os romanos começaram a mudar sua visão com relação à tatuagem, motivados principalmente pelos guerreiros bretões que usavam insígnias de honra tatuadas na pele. Assim, eles passaram a admirar a bravura dos guerreiros e os símbolos que eles carregavam. Já durante as cruzadas dos séculos XI e XII, as tatuagens foram usadas para identificar os soldados de Jerusalém. Todos aqueles que tivessem o desenho da cruz em seus corpos receberiam um enterro propriamente cristão se fossem mortos em batalhas. No começo do século XVIII, marinheiros europeus tiveram seu primeiro contato com povos que viviam em ilhas na região sul e central do Oceano Pacífico e tinham as tatuagens como um importante aspecto cultural. No Havaí, por exemplo, quando as pessoas estavam de luto, elas tinham 3 pontos tatuados na língua. Já em Bornéu, os nativos costumavam gravar a imagem de um olho na palma da mão do falecido para que servisse como um guia espiritual que o levaria à próxima vida. Na Nova Zelândia, os Maoris, um povo nativo da região, tatuam o rosto como uma forma de expressão e uma maneira de identificar a família a que se pertence. 1769, o capitão britânico James Cook desembarcou no Tahiti, onde a palavra tatal era usada para designar a maneira com que a tatuagem era feita. Era comum fazer a tinta penetrar no corpo usando uma concha afiada na ponta de uma vara. A tatuagem é uma prática vastamente difundida no Japão desde o século V a.C., usada para o embelezamento do corpo ou para marcar criminosos. A arte chegou a ser proibida em 1870. Isso fez com que os tatuadores passassem a atender ilegalmente e deu origem a desenhos únicos que são reconhecidos como tipicamente japoneses na atualidade. Em 1891, um inventor americano patenteou a primeira máquina elétrica de tatuagem do mundo, deixando para trás as ferramentas tradicionalmente utilizadas no Ocidente. Nos anos seguintes, a tatuagem ficou marcada como uma forma de expressão de grupos de contracultura, marinheiros e veteranos da Segunda Guerra Mundial. As tatuagens modernas vinham se destacando principalmente nos sistemas prisionais dos Estados Unidos e do mundo.
Ao longo de toda a história, os símbolos, figuras, ilustrações, etc., gravados no corpo, independente da conotação, sempre geraram polêmica e, em alguns casos, foram recebidos com preconceito e ou discriminação. Atualmente, as pessoas que carregam tatuagens não pertencem mais a um determinado grupo. Temos hoje os mais variados tipos e sentidos e servem como uma forma de expressão individual. Mas o que a Bíblia diz? Fazer tatuagens é pecado? Este tema tem sido bastante debatido e despertado bastante controvérsia entre as mais variadas denominações cristãs e igrejas evangélicas. Afinal de contas, o crente pode ou não fazer uma tatuagem? Basicamente, este seria o único texto bíblico que comumente algumas pessoas usam para defender uma proibição e uma ordenança explícita sobre o assunto nas Escrituras. O texto diz o seguinte: pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Levíticos 19, 28. Mas e aí? O que você acha em relação a este texto? Fazer tatuagens é pecado? Diferentemente daquilo que alguns afirmam categoricamente, o texto citado anteriormente não condena e ou proíbe o uso de tatuagens. A ideia central do texto e a mensagem é que o povo de Deus, Israel, não seguisse os costumes de nações pagãs, que faziam marcas e feridas na pele em adoração e culto aos mortos. Portanto, esse versículo bíblico não pode ser usado como mandamento explícito para fundamentar uma proibição total da prática de fazer tatuagem. É forçar demais a barra. Por outro lado, existem aqueles que defendem o uso das tatuagens, dizendo que o Senhor aprova. Até mesmo porque, em Apocalipse, encontramos um texto que afirma que Jesus tinha tatuado na coxa a expressão Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19, 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pelo amor de Deus, misericórdia, crente. Tá falando sério? Usar esse texto para justificar? Aí já é demais. Eu particularmente penso que o principal equívoco que ocorre na interpretação da Bíblia é que nós queremos interpretá-la segundo os nossos anseios e ótica, ou seja, que projetamos nas Escrituras nossas experiências pessoais, vivências e ideologias, em vez de nos submetermos à Bíblia e ao Espírito Santo, deixando a palavra falar por si mesma ao nosso coração. Esta é a minha opinião. E você? O que você pensa a respeito disso? E a Bíblia não tem nenhum texto explícito, mas nós podemos compreender a vontade do Espírito Santo nos textos implícitos que falam acerca de tatuagens. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifique a Deus com seu próprio corpo. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. 1 Coríntios 10, versículo 23. 2 Coríntios 5, 17 diz o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 14, versículos 12 e 13. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Romanos 11, 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós temos vários textos que, de maneira implícita, nos leva a compreender que,
Para o cristão, o mais sensato é abrir mão deste desejo pessoal de fazer tatuagens, que, para a caminhada e edificação, não contribuirá em nada. Porém, não temos nenhum texto que de maneira explícita proíba. Devemos nos ater aos princípios por sobre as normas. Não posso afirmar que é pecado. Não posso afirmar que a Bíblia aprova. Penso eu que é permitido. Penso eu que não devemos fazer. Digo por experiência, como um novo homem com um corpo tatuado que se arrepende de haver feito e ter feito várias. Ao assistir este vídeo, usando sempre a Bíblia como princípio, procure levantar um novo questionamento em seu coração, não focando se nos é permitido ou não, mas se é algo que soma, algo positivo, diante de uma nova vida cristã voltada para glorificar ao Senhor. Eu sou Leandro Macedo, espero que tenha gostado deste vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ficar a par dos nossos vídeos, das nossas mensagens, dos nossos estudos. Um forte abraço.